Olá, aluno! Olá, aluna! Tenho certeza que você já ouviu essa frase. Você precisa pensar fora da caixa. Para pensar fora da caixa, é uma ótima oportunidade de criar repertório para isso, para ser mais criativo, é lendo gêneros literários. A engenhosidade de muitos autores pode te inspirar a resolver problemas do seu cotidiano de uma outra forma, além de manter o seu cérebro criativamente ativo. E sobre o que nós estamos falando quando nós falamos em gênero literário? Os gêneros literários são as categorias que vão agrupar os textos literários pelas semelhanças, que são formais, estruturais, temáticas que esses textos possuem. E eles podem ser divididos em 3 tipos. Nós temos o gênero lírico, que vai incluir os textos poéticos, mas não só os poemas. O gênero narrativo, que antes era chamado de épico, as histórias com personagens situados num tempo e num espaço, e o gênero dramático, que são os textos feitos para serem encenados. E agora a gente vai entender, através de exemplos, melhor cada tipo desses textos. Quando os gregos declamavam os poemas, geralmente eles eram acompanhados pela lira, pelo instrumento musical lira. Então é aí que vem a palavra lírico, gênero lírico, eram os textos acompanhados pela lira. Então, como você já deve estar imaginando, o gênero literário dos poemas é o gênero lírico, mas não é só ele. Esse gênero tem como foco mostrar as emoções, os sentimentos, as sensações de quem está escrevendo, né? As impressões subjetivas. Então, ele é marcado pela subjetividade, onde o autor vai expressar a sua opinião e eles são escritos na primeira pessoa. Então, esses textos eles podem vir tanto em verso quanto em prosa. Os textos em verso são os poemas e os textos em prosa são aqueles escritos em parágrafos, como a gente está acostumado. Um clássico exemplo é o soneto. Então, a gente tem um soneto do Camões, O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É um poema do Camões. Então ele fala sobre as inquietações dele sobre o amor, sobre a contradição. Tem também o trabalho com as palavras, o esquema de rimas, a divisão de sílabas poéticas. Então tem todo um engendramento para que o poema saia de acordo com as características comuns da época. E outra possibilidade é a prosa poética, né? O texto em prosa é aquele escrito em parágrafos, que a gente está acostumado, né? O texto corrido, como a gente está acostumado. Eu selecionei esse trecho da crônica É Pra Lá Que Eu Vou, da Clarice Lispector. Na ponta da palavra está a palavra. Quero usar a palavra tertúlia e não sei aonde e quando. À beira da tertúlia está a família. À beira da família estou eu. À beira de eu estou mim. É para mim que vou e de mim saio para ver. Ver o quê? Ver o que existe. Depois de morta é para a realidade que vou. Por enquanto é sonho. Sonho fatídico, mas depois tudo é real. E alma livre procura um canto para se acomodar. Mim é um eu que anuncio. Não sei sobre o que estou falando do nada, eu sou nada. Depois de morta engrandecerei e me espalharei, e alguém dirá, com amor, meu nome. Então a gente percebe nesse trecho um cuidado com a escolha das palavras, a presença das repetições intencionais dos termos, essa subjetividade que é característica do poema aplicada à prosa. Já o gênero narrativo é um gênero literário moderno, em prosa, que tem como intuito narrar uma história. Então ele traz lá aqueles elementos do pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. São exemplos de subgêneros o conto, a novela, o romance. E é importante dizer que os gêneros textuais estão em constante renovação. Então, a gente tem, por exemplo, o microconto, que é escrito em até 140 caracteres, que eu trouxe um para a gente pensar sobre ele, que ele tem personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Passatempo. Jovem, anteviu num sonho o próprio fim, grandioso, heróico.
Viveu como um prisioneiro a esperar esse dia. Morreu esperando. É um texto do Fred Navarro. Então, apesar de muito breve, nós temos os 5 elementos. O personagem, que é esse que sonhou, viveu e morreu. O enredo, que são as ações que aconteceram. A gente tem aí os verbos. O narrador, que é esse narrador onisciente, conhece tudo, né? Fala, viveu esperando, ele anteviu isso. O tempo, que tem uma marcação de sequência de fatos, né? Então, viveu, sonhou, viveu, esperou, morreu. E o espaço é a própria vida do personagem. E, por fim, nós temos os textos dramáticos, que são aqueles que, em prosa ou em verso, foram feitos para serem encenados, dramatizados. Então, uma característica muito importante desse tipo de texto é a presença de diálogos entre as personagens e também a presença das rubricas, que são aquelas pequenas anotações, que são aqueles pequenos direcionamentos que podem falar sobre o cenário, sobre como o ator deve agir, né? Então, se ele fala mais baixo, se ele fala mais alto, e são muito importantes para que esse gênero tenha a sua função completa. Um texto muito conhecido é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Ele foi feito para ser interpretado no teatro, então gênero dramático do texto teatral, e também foi adaptado no roteiro para o cinema, outro gênero dramático. Então nós temos alguns trechos, né? O João Grilo fala, pancadinhas benditas, oi, está tremendo, que vergonha, tão corajoso antes, tão covarde agora, que agitação é essa? E aí tem ali um desenrolar entre ele e o encourado, e aí depois vem o bispo. E aí entra o que a gente viu das rubricas, né? Então, estranhamente emocionado. Eu também, é estranho, nunca tinha experimentado um sentimento como esse, mas é uma vontade esquisita, pois não sei bem se ela é de cantar ou de chorar. Então, ali tem um trecho bem grande de uma rubrica que indica as ações do bispo. Então, esconde o rosto entre as mãos, o que vai acontecer, né? Então, as pancadas do sino continuam, toca uma música de aleluia. A pessoa não vai falar esse texto, né? Mas ela vai encenar. Então, por isso, dramatizar texto dramático. Agora que você já conheceu mais características de cada gênero literário, você vai escolher o texto da sua preferência e identificar essas características no texto. Agora que você já conheceu mais das características do gênero literário, uma dica é você selecionar um de cada tipo com o assunto da sua preferência e identificar as características e pensar como você pode levar para o seu cotidiano ser mais criativo para que você resolva problemas de maneira mais criativa esses textos da sua preferência.